Vamos continuar? Estamos falando sobre Deus capacita aquele que decide fazer parte. E eu espero que você esteja gostando aí desse encontro, desse bate-papo que a gente está tendo. Pegue sempre seu material, mande suas anotações. Nós temos nossos encontros dominicais, né, no nosso espaço. Agora nós temos um horário pela manhã que está sendo fantástico. Nosso jeito de ser, nossos encontros têm tido uma participação bem bacana. E aí eu trago essa reflexão para você também estar com a gente. Você pode estar baixando, você pode estar gravando, fazendo o que você quiser com o material que a gente tem produzido, inclusive compartilhando com outras pessoas da sua afinidade, dos seus relacionamentos, se de alguma forma você perceber que isso está sendo bacana, que essa troca está sendo produtiva. Vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Aula 8, nós estamos na aula 8. Processo de descobrir meu ministério. A gente aqui na Igreja da Serra, a gente tem trabalhado uma estratégia, uma estrutura simples, mas muito profunda em termos de pesquisa bíblica, de orientação bíblica. E um dos métodos que a gente tem é essa busca sobre descobrir qual é o meu ministério, descobrir como eu posso realmente servir e perceber que eu estou servindo. E a gente acaba dando nome, né? A gente cria nomes, a gente cria identificações, mas a gente não fica muito preso a isso. Então, os referenciais que a Bíblia nos dá sobre dons, eles apenas nos sinalizam, né? Por exemplo, quando a gente vê lá a questão da comunhão dos irmãos, o ensino, quando a gente vê a questão da evangelização, quando a gente vê a questão do acolhimento, quando a gente vê a questão da cura, a cura não é simplesmente a cura física, a cura de alguém que foi lá, orou e o Espírito de Deus te usou de tal forma que aquela pessoa foi curada fisicamente. Isso já aconteceu comigo, de eu ir a algumas pessoas, orar por elas, né, e depois de muito tempo eu saber que aquela pessoa foi curada. E graças a Deus eu nem fiquei sabendo, só fiquei sabendo muito tempo depois, porque na verdade o mérito não é meu, a glória é dele, a honra é dele. Porém, há outras curas derivadas ou provocadas, resultadas de um acolhimento, de uma escutativa, de alguém que simplesmente se colocou à disposição para ouvir aquela pessoa num lugar que ela estava de sofrimento. E houve cura. Da pessoa que se disponibilizou a sair da sua casa porque o Espírito de Deus colocou algo no coração dela sobre uma determinada pessoa, e ela simplesmente foi lá e disse assim, eu vim aqui porque eu estava orando e Deus me colocou você na minha mente, eu vim aqui orar com você. E houve cura das emoções, houve cura daquele acolhimento, houve cura emocional, houve cura pessoal, humana. A gente nunca para pensar em alguns desdobramentos das palavras que na Bíblia constam de ensino, de evangelização, de pregação, de liderança. E ampliar isso é importante. Então, o processo de descobrir meu ministério, ele passa pela minha personalidade, pelo meu modo de ser, pelas minhas experiências de vida, pela lista de habilidades que a gente pode até fazer. A gente pode fazer uma lista de habilidades, tanto das que constam lá na Bíblia, quanto outras que estão aí dentro da nossa sociedade, das nossas relações. E do dom espiritual, né, das relações, como eu falei, dos dons espirituais, das nossas emoções, do coração, da nossa intenção. E aí eu preciso decidir por um compromisso ministerial e local. Quando a gente fala de local, eu fico imaginando assim, Paulo tinha uma profissão, a profissão de Paulo era fazer tendas. Talvez ele vir fazer tendas em Nova Friburgo não seria muito bom, porque é uma região fria, uma região que venta muito.
E tenda não daria muito certo, ele precisava fazer um workshop sobre outros modelos de construções, enfim. Mas aqui tem muito jardineiro, aqui tem outras profissões características da região. E que por prazer, embora a gente veja muitas pessoas indo por profissões e competências, por profissões sem competências. Vai por profissões pelo desejo de ganhar dinheiro, mas não tem competência. Eu estou estudando direito agora, né? A gente estava discutindo em sala de aula justamente algumas profissões que alguns querem fazer para obter carreira pública e ganhar dinheiro. E já existe alguns índices de pessoas que chegam lá já com salário de 7 mil, 12 mil, mas não tem a competência para lidar com aquela tarefa. Não tem competência de lidar com a demanda que aquela profissão vai gerar. E o foco absolutamente na questão econômica, né, na questão financeira, não lhe afere as condições necessárias para trabalhar naquela área. E aí você volta e vai rever conceitos. Mas há muitas habilidades profissionais com prazer, com a competência. E eu fico me perguntando se nós não podemos utilizar isso, se Deus não quer utilizar aquela competência, pegar o dom espiritual e transformar aquela competência numa outra motivação. E eu queria que você pudesse pensar nisso também. Porque a questão da localidade, a questão de onde eu estou, ela precisa ser considerada. Ela precisa ser avaliada. E observar principalmente dentro da localidade quem eu sou nessa localidade, o que eu produzo nessa localidade. Né? Vamos avançar. Então é um processo. É um processo que a gente vai identificar o molde. Né? Você precisa se ligar nesse molde. A gente usa esse termo molde apropriadamente molde. Né? Eu estou falando do molde, modo de ser, as minhas origens, né? A minha lista de habilidades, os dons espirituais e as minhas questões emocionais. Mas eu uso a palavra molde também, a gente usa a palavra molde também como molde. Deus nos modelou. Deus me modelou de um jeito diferente de você. E eu preciso me conectar, eu preciso me ligar a isso. E esse molde, no primeiro momento, é o meu modelo de ser, meu modo de agir, meu jeito de ser. Eu preciso me ligar ao meu jeito de ser e observar como o meu jeito de ser pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Examinando as origens, examinando a minha origem, a sua origem, da onde eu parti, qual foi a construção de vida que eu tive. E eu preciso me permitir fazer essa observação, essa autoanálise. E verificar nessa autoanálise que o Espírito Santo de Deus está mexendo em mim e criando conflitos em algumas áreas. E esse conflito precisa ser enxergado. Porque é justamente nessa questão que eu preciso ser tratado, ser modificado. E se eu não conseguir resolver, eu vou buscar ajuda. Olha, eu estou com dificuldade nessas questões, eu não consigo entender isso, eu não tenho sido porquê. Eu vou buscar ajuda. Não é só ajuda espiritual, não, gente. Vamos acabar com esse negócio de ajuda espiritual, em que ajuda espiritual é um negócio assim, Deus, fala comigo por que eu não consigo fazer isso. E Deus vai falando no processo, Deus vai sinalizando, mas você não quer enxergar. Procura ajuda de uma outra pessoa, procura uma ajuda do seu irmão, de um amigo seu, pede para ele te ajudar a se enxergar. Isso vai ajudar, irmão. Vai ajudar a gente a enxergar nossas origens. Um tempo da minha vida, eu fui muito arrogante, muito autossuficiente. Por quê? Porque eu tenho uma origem, tem uns fatores da minha origem que detonaram essa questão. Em vez por outro, eu me pego numa autossuficiência, me pego... Tem um lado bom da coisa? Tem. Tem um lado bom que eu posso digerir algumas coisas com mais facilidade. Eu vou fazer a digestão de algumas questões emocionais que às vezes vêm a mim de uma certa facilidade. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente precisa só medir isso e criar um equilíbrio. E isso, esse examinar, vai ajudar você a rever as suas expectativas, as suas experiências, os seus objetivos de vida e descobrir como Deus te preparou para isso, como que Deus está te usando, como que Deus te modelou para isso. Outra, não identificar meu molde, eu praticar. Chegar, meu amigo, a fazer isso aí que ela está fazendo aí, eu tenho que praticar.
E praticar significa desenvolver uma disciplina pessoal, um exercício pessoal. Eu estava correndo, fazendo exercício de corrida, praticamente todos os dias. Dei uma parada, eu estou numa parada longa, já tem muito tempo que eu não estou correndo. Mas eu não comecei correndo 1 quilômetro de uma vez, não. Eu parei de correr, eu já estava correndo em torno de 12 quilômetros. E era muito legal. E eu preciso voltar, estou sentindo falta de correr. As atividades, algumas coisas, o frio, acabou que eu me desmotivei e eu parei de correr. E aí eu preciso voltar, estou sentindo necessidade de voltar a correr. Um fator positivo eu já percebi isso. Eu tentei nas férias, eu tentei voltar a correr e eu percebi que eu corri 3 quilômetros tranquilamente. Meus batimentos cardíacos normais, né, fazendo obviamente os alongamentos. Eu percebi que o meu corpo chegou num momento que ele se acostumou, está lá guardado, tá lá registrado aquilo. Mas eu preciso retomar aquilo com cuidado, tornar o meu corpo, voltar o meu corpo com aquela rotina, com aquela disciplina, eu preciso praticar. A vida cristã não é diferente, a gente precisa praticar, a gente precisa ter experiências com Deus e verificar aonde nós estamos tendo êxito com Deus, que Ele vai mostrando pra gente isso. Então, o praticar é importante, super importante e necessário. Desempacotando, né? Eu acho bacana porque a gente vai realmente abrindo esses presentes que Deus vai dando pra gente e eu preciso pedir ao Espírito Santo que me dê essa noção mesmo, né? Senhor, me dá essa noção de como que eu estou sendo usado pelo Senhor, né? Senhor, me dá essa noção, eu vou abrir. Senhor, vai me mostrando como que realmente eu estou sendo um instrumento saudável nas tuas mãos. Vai me mostrando, Senhor, como que eu posso ser realmente um diferencial aonde eu estou, naquilo que eu estou fazendo. Eu vou desembrulhando esses presentes. E Deus vai te concedendo isso, vai te mostrando de fato. Sorria, você está sendo filmado. Suas emoções ajudarão você a reconhecer as áreas para as quais o seu coração está inclinado em amor. É muito interessante porque eu tenho falado o seguinte. Eu vou falar do exemplo que a gente fez aqui. Nós fizemos um culto da feijoada, em que nossa estrutura, né, nosso espaço é em cima de uma padaria, e aí nós descemos, colocamos um forno, um fogão industrial na calçada, pedimos permissão ao dono da padaria, que nos apoiou nessa iniciativa, de uma feijoada comunitária. Nós tivemos um encontro antes de oração e tal, e que aquilo que nós fôssemos fazer de feijoada, aquela distribuição comunitária, pudesse se tornar um instrumento de relacionamento e de influência na comunidade. Olha, foi uma experiência fantástica. Eu fiquei ajudando o pessoal na parte da distribuição e eu digo para você com toda a franqueza, eu não estava preocupado, a feijoada estava acabando, e eu não estava preocupado se eu iria comer ou não. Eu estava tão feliz, tão envolvido, desde manhã cedo, já estava num dia anterior em que eu e alguns outros irmãos fomos fazer aquela feijoada. Quando você está envolvido, você não fica preocupado se você vai comer ou não, amigo. E foi uma mobilização tão bacana, tão fantástica, que você precisa se ver nesse momento. Você precisa se permitir enxergar as suas ações. E eu fiquei muito feliz. Porque eu não estava olhando para mim, eu estava olhando para o que Deus estava fazendo naquele momento através das nossas vidas. Ele está olhando para a gente e você também precisa fazer esse monitoramento. O que te motiva? O que está te motivando a fazer aquilo? É a tarefa? Pela tarefa? Você precisa fazer essa observação, né? Esse monitoramento. Que Deus te abençoe. Que Deus faça a gente caminhar. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.